Acabei de chegar aqui em Roma, na Itália, ou melhor, nós chegamos, eu e Bia como sempre, e vamos aqui explorar essa cidade que literalmente não foi construída em apenas um dia, mas com certeza iremos explorar ela aí em poucos dias. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os pontos principais turísticos de Roma e também explicar as curiosidades. E é claro que tem muita história, cultura, arquitetura, comida boa. Será que a gente consegue explorar tudo em pouco tempo? Não sei. É isso que vamos ver. Bora! Logo de cara a gente veio no primeiro ponto, que é um ponto mais disputado. Como vocês podem ver, logo na frente temos a Fontana di Trevi, que é nada mais nada menos do que uma fonte muito famosa aqui de Roma. Agora são exatamente 6 da manhã, nós chegamos, sei lá, 5h40, 5 e qualquer coisa, e conseguimos tirar já algumas fotos, mas agora exatamente às 6 da manhã já tem gente aqui tirando fotos. E ali dentro jogam muitas moedas, que eu acho que é até a tradição daqui. Pelo que eu li, são cerca de 3.000 euros jogados aí por dia. Essas moedas parece que são depois doadas aí para uma organização sem fins lucrativos, que é o Caritas. E parece que jogar uma moeda é... para quê? A primeira moeda é para voltar para Roma, a segunda é para encontrar o grande amor e a terceira é para casar com o italiano. Então é isso mesmo. Se alguém também tentar entrar aqui na fonte e recolher a moeda, parece que o que acontece aí é que é um crime e a pessoa recebe multa. Acho que são 500 euros ou mais. Por isso que tem até a polícia ali, ó. La polizia no. E só para avisar vocês aí que se vocês notarem alguma coisa estranha no vídeo, uma cara assim meio de cansado, a gente não conseguiu dormir porque nosso voo chegou às 2 horas da manhã aqui em Roma. Nós não conseguimos vir logo para a cidade porque não vi logo o transporte assim, tanto que a gente veio no primeiro transporte do aeroporto para cá. Isso fez com que a gente chegasse assim tão cedo, então são 6 horas da manhã, ainda tá o tempo assim meio nublado. A previsão de hoje é sol, mas tá chovendo aí, né? Caiu um chuvisco, uma coisa assim. E vamos ver aí o que é que vai acontecer. Talvez pro final do dia a gente esteja aí um pouco cansado. Mas como não dormimos nada, nem conseguimos tirar um cochilo no aeroporto, nem no avião, porque a gente estava ansioso para chegar e ver as coisas. Acho que vai ser meio difícil. A gente tá virado, digamos assim. Chegando aqui no segundo ponto turístico, a Piazza del Popolo. Logo aqui, se não me engano, a tradução é Praça do Povo, a Praça da População, uma coisa assim. E essa praça aqui, ela era antigamente o cartão de visitas da cidade e era aqui que as pessoas entravam nessa cidade. Como vocês podem ver aqui é o portão de entrada e as pessoas chegavam aqui em Roma através deste portão. Acho que foi algum evento que aconteceu por aqui. Logo aqui a gente veio caminhando lá daquela rua que se chama Via del Corso, que é uma rua cheia de lojas. Obviamente agora por ser 6 horas da manhã não está aberto, mas temos aqui 2 igrejas que formam logo aqui esse corredor. Elas parecem até iguais, só que tem diferentes detalhes assim, né, entre uma e outra. São quase gêmeas, digamos assim. Há muito tempo atrás, essa praça aqui era considerada um lugar de execuções públicas. Então, muitas pessoas eram executadas exatamente aqui nesse chão que você está vendo. E digo mais, não era executada tipo lá na época antiga romana. Até 1800 e alguma coisa as pessoas ainda eram executadas aqui nessa praça. E também sobre esse obelisco aí, ele é o Flaminium Obelisk, que os romanos eram obcecados, né, pelo Egito. Não sei se vocês sabem aí, mas eles fizeram várias excursões. E essas visitas que eles fizeram ao Egito, eles também trouxeram aí uns obeliscos como souvenirs, como umas lembrancinhas. Só para vocês terem noção, esse obelisco aqui em si, ele tem mais de 3.300 e tantos anos. Ele foi trazido do Templo do Sol, em Heliópolis, que fica no Egito, e foi trazido por Augusto, que eu acho que é um dos primeiros imperadores de Roma. Mas Augusto foi quem trouxe esse obelisco em 10 anos antes de Cristo para o Circo Máximo, que é em outro lugar. Só que aí eles trouxeram isso do Circo Máximo para cá. Acho que é o Papa Sisto V que mandou trazer o obelisco de lá do Circo Máximo. Agora, uma curiosidade interessante é que Roma tem mais obeliscos egípcios do que qualquer outra cidade no mundo. Acho que são 13 no total. E inclusive tem mais obeliscos do que o próprio Egito. Acordar cedo até que ajuda, porque você não consegue ver assim os pontos turísticos lotados de pessoas.
pessoas. Eu só queria falar que, na verdade, mesmo cedo, já tem grupos de pessoas ali se reunindo e tal, pra fazer passeios com o guia turístico. E tudo que eu falo assim no vídeo geralmente é resumido, mas apoiem sempre quando vocês encontrarem esses guias turísticos, porque com certeza eles vão fazer uns roteiros assim que vocês podem andar e eles vão falar muito mais coisa, não de forma resumida, mas vão contar uma história um pouco mais longa. E eu acho que vale a pena, principalmente para alguns casos. Lugares assim cheios de história, com certeza eles vão falar muito mais que eu, que só disse que aqui era uma porta de entrada da cidade de Roma nos tempos antigos. Saímos lá de Piazza, da praça que estávamos anteriormente, e pegamos uma bicicleta porque o transporte não estava muito bem certo assim os horários, e chegamos aqui onde vocês já podem ver logo aqui atrás, que é o Castelo do Sant'Angelo. Esse castelo ele serviu de mausoléu, foi criado para ser o túmulo do imperador Adriano, mas também já foi bunker de papa durante invasões que ocorreram no Vaticano. Tá vindo uma nuvem aqui de chuva, Bia tá até ali escondida. Ela não quer que eu mostre, mas eu vou mostrar a situação da pessoa aí, ó. Vai molhar a chapinha. Bom, dizem que esse castelo aí tem uma passagem secreta e essa passagem leva aí lá para dentro do Vaticano. Chamam essa passagem de Passetto di Borgo. E durante o saque aí de Roma de 1527, o Papa Clemente fugiu por esse túnel secreto e ficou aí escondido aqui dentro desse castelo. Bom, esse nome aí do Castelo Sant'Angelo vem provavelmente aí de uma visão do Arcanjo Miguel que o Papa Gregório teve aí no topo do prédio. É por isso que tem uma estátua de anjo lá em cima. E exatamente ele corre lá todo o muro atrás até o Vaticano, que tá lá por ali, mas não quero ver. Eu não vou visitar o Vaticano hoje, vou até virar de lado aqui que eu não quero ver. Como vocês podem ver, tem todas essas estátuas também de anjos que ficam aqui. E daqui talvez seja melhor ver exatamente aqui o tal da estátua do Arcanjo Miguel. E só antes de ir embora, essa ponte com esses anjos só existe também porque tem aqui o rio Tibre que passa por baixo dela. E esse rio, inclusive, é bem famoso por uma lenda de que foi nesse rio Tibre que Roma foi fundada, que ela se iniciou a partir desse rio, onde Rômulo e Remo, duas crianças pequenas, foram encontradas por uma loba. E essa loba amamentou essas duas crianças. E a partir dessa lenda que Roma é construída, é fundada e tudo mais. E um detalhe também é que se você está se perguntando exatamente quem foi Rômulo e Remo que essa loba aí pegou e amamentou, só para contextualizar, é porque a lenda não é que a cidade foi construída assim por tijolos sobre tijolos e não sei o que e tal. Basicamente o que dizem é que eles cresceram depois de serem salvos por essa loba e a partir de quando eles já estavam grandes, um parece que preferia o Monte Palatino, o outro preferia o Monte Aventino. Começaram a traçar ali barreiras, limites, fronteiras, só que um irmão acabou matando um outro aí e parece que o Rômulo matou o Remo e o Remo faleceu, e quando ele faleceu, Rômulo se tornou o primeiro rei, ou quem mandava tudo em Roma. Daí inclusive vem o nome Roma, de Rômulo. Olha, 10 minutinhos mais ou menos assim de caminhada depois, nós estamos chegando aqui quase perto do próximo ponto turístico. Já conseguimos chegar bem perto também de uma coisa aqui, que é uma escavação arqueológica. Vocês conseguem ver a profundidade disso daqui, para onde nós estamos. E essa placa aqui diz e informa também que é o estádio de Domiciano, que já já eu vou falar. E deixa a gente só chegar logo no ponto turístico, porque não é esse ponto aqui o turístico, mas a gente vai chegar já aqui agora. Basta eu virar aqui a esquina, olha aí, ó. Virou a esquina e já chegamos, hein? O que vocês estão vendo aqui na frente nada mais é do que a Piazza Navona. É uma praça muito conhecida aqui. Ela foi construída em cima desse estádio. E esse estádio Domiciano era um estádio de atletismo. E vocês conseguiram ver ali, basicamente, a profundidade daquilo que era o chão oficial romano. Hoje em dia, com tantas as construções, vão calçando, colocando mais e mais construções uma em cima da outra. E já estamos num nível bem acima do que era antigamente.
E essa praça aqui, ela é como se fosse a sala de estar de Roma. Logo notamos que logo ali na frente tem um novo obelisco. Aqui também temos uma das fontes, que eu acho que é Netuno, representando aí as águas, não é? E já falando de água, é engraçado também porque quando eu comecei a ler sobre Roma e principalmente sobre essa praça aqui, eu fiquei sabendo que antigamente as pessoas aqui, elas alagavam essa praça e chamava isso de Lago Navona. Então era utilizado principalmente no verão, as pessoas alagavam para que os cidadãos conseguissem tomar um banho, se refrescar. Eu vou tentar ver se eu acho algumas imagens aí para ver se isso é verdade mesmo. Se for verdade, eu vou deixar bem aqui assim, ó. É isso. Como vocês podem ver aqui na frente, nós temos a Fontana dei Quattro Fiumi. Basicamente é a fonte dos quatro rios. É uma obra aí de Bernini, e Bernini, ele era meio que um mestre, né, de fazer obras assim famosas. Ele fez aí algumas figuras que elas parecem meio que assustadas com o peso do obelisco em cima deles. E literalmente parece que o cara tá assustado. Esses quatro cantos aqui, eles representam os quatro maiores rios do continente conhecidos naquela época lá atrás, que era o rio Nilo na África, o rio Danúbio na Europa, o rio Ganges, né, na Ásia, e também o Rio da Prata nas Américas. Então cada um desses caimentos de água, desses quatro, representam esses quatro rios. Olha aí, ó. Achei o que eu estava procurando, a Ambasciata del Brasile. Acho que é assim que fala em italiano. Agora eu vou arriscar todos os idiomas possíveis. E vou aproveitar que a gente sentou aqui na frente da Embaixada do Brasil para comer alguma coisa, né? Tem aqui umas barrinhas de proteína, uns biscoitinhos. Esse vai ser o nosso café da manhã, porque tá tudo fechado, ainda são 8 horas. E depois de comer um pouco e andar uns 5 minutinhos, chegamos aqui, onde vocês estão vendo essas ruínas. Que, na verdade, eu só vim aqui por conta do assassinato de um imperador. O que vocês estão vendo aí é o Largo de Torre Argentina. Tem esse nome, mas não é por conta do país da Argentina, não. É porque o nome Argentina vem de argento, que eu acho que é latim. E em latim, argento significa prata, e foi aqui onde o imperador Júlio César morreu. Ele foi assassinado aqui. Muita gente acaba confundindo, achando que o imperador Júlio César foi morto lá no Senado, que fica no Fórum Romano. Mas, na verdade, não é isso. A verdade é que ele foi assassinado aqui, no meio dessas ruínas. Que hoje em dia, esse lugar aqui também serve de abrigo para gatos de rua, onde aqui eles são bem cuidados, recebem água, alimentação. E daqui a pouco a gente deve ver algum por aqui. Como tá esse clima assim meio de chuva, acho que eles estão bem abrigados ali, mas deve aparecer aí. Ainda sobre a morte do imperador Júlio César, eu queria falar que os 23 senadores da época, acho que era por volta de 44 a.C., chegaram e esfaquearam, cada um deu um golpe de faca no Júlio César. O Júlio César, ele foi um cara muito importante, porque ele foi um general estadista, ele conquistou boas terras na época que Roma ainda era uma república, mas só que depois ele virou meio que um ditador, assim, digamos, e começou aí essa era do Império Romano, né, depois de ter conquistado ali a Gália e tudo mais. Eu falei dos gatos e já vi uma aqui, olha. Pra ser bem sincero, eu acho que eram até mais do que 23 senadores na época, mas foram 23 facadas que o Júlio César tomou. Parece que eles apunhalaram ele pelas costas. Que loucura e que drama, né? Dizem que no meio dessas facadas aí, eles estavam tão empolgados em dar a facada no tal do Júlio César que até acabaram se ferindo uns com os outros aí. Cada um deu uma facada em si. E ali tá o gato se lambendo ali, ó, bem no centro do vídeo ali. Olha, tem mais um outro gato ali. Isso aqui, mais de 2.000 anos. Essas ruínas aqui. Eu sinceramente fico feliz em ter a oportunidade de ver isso. Agradeço ao universo e todas as energias que circulam pelo mundo, que podem ser chamadas de deuses, Deus e seja lá o que for que você acredite. Mas agradeço certamente por poder ter essa oportunidade de ver essas coisas com meus próprios olhos.
chegando aqui agora em mais um outro ponto turístico. Logo aqui ao meu lado é o Panteão. E olha, é bem cheio para entrar. Olha o tamanho da fila que tem ali. E olha que eu comprei o bilhete para as 10 horas, que custou 5 euros. Eu vou ter que ficar na fila com antecedência. E é por isso que agora, já às 9h20, eu já vim para cá. E esse ponto turístico, que nada mais é do que o Panteão, é o mais próximo que você vai ter de uma viagem de mais de 2000 anos atrás. Um dos edifícios mais bem preservados romanos ainda aqui de pé. E você consegue ver uns detalhes da engenharia romana. Isso daqui é gigantesco. Se você observar o tamanho de uma pessoa comparado com isso daqui. Inclusive, o chão aqui tá realmente aqui abaixo do nível do que nós estamos acostumados hoje, e você consegue ver que é muito alto isso. Inclusive aí dentro tem uma cúpula que ela é no meio assim, como é que eu posso dizer? É aberta e nunca caiu. É uma cúpula de concreto e obviamente que esse panteão ele abriga um túmulo de personalidades e pessoas que contribuíram para a história. Nesse caso temos aí o túmulo de alguns reis italianos e do pintor também Rafael. E esse lugar aqui ele foi construído em 125 depois de Cristo. Quem mandou construir isso daqui? Acho que foi o Adriano. Como vocês podem ter visto aí, existe ali uma cúpula, essa cúpula é aberta. Quando chove, molha tudo, mas ali embaixo tem tipo uns drenos invisíveis por onde as águas passam para não ficar ali alagado. E essa cúpula existe aí há mais de 2000 anos e só pode ter sido possibilitado permanecer dessa forma por conta da engenharia aí romana, que os caras construíram aqueles blocos quadrados com rochas vulcânicas leves e com a base de concreto muito forte embaixo, o que permite com que isso dure sem ter muitos problemas e nem risco de desabar assim. Apenas 200 ou 300 metros aí do Panteão temos aqui logo atrás a igreja de Santo Inácio de Loyola. A fachada tá em obra aqui, né? Mas o que importa mesmo tá lá dentro, e que é o que vai fazer com que a gente quebre o pescoço para virar a cabeça para cima e ver o que é que tem por lá. Eu queria só contextualizar que o Santo Inácio de Loyola foi quem criou a Companhia de Jesus. Ele que criou e fundou aí os jesuítas, que faziam missões e espalhavam a palavra aí pelo mundo. E uma outra coisa daqui é que essa pintura faz parecer que o céu está se abrindo aqui, mas tem uma ilusão, porque nessa cúpula, ela na verdade é uma pintura até reto, é uma ilusão. E parece que essa ilusão fica mais perfeita se a gente chegar aqui no centro. Essa cúpula ela foi pintada porque na época que estavam fazendo essa igreja, né, que era para a ordem dos jesuítas e tal, acabou o dinheiro, aí eles tiveram que pintar. E também porque os vizinhos não queriam que a cúpula fosse criada e atrapalhasse a entrada, né, do sol nas casas ao lado. E só para complementar também, quando eu digo que aqui era uma igreja que era para essa ordem aí dos jesuítas, quem não sabe ou quem não lembra, os jesuítas foram os responsáveis aí pela evangelização na era da expansão marítima e colonização aí pelo mundo, tá? Ou seja, eram quem catequizavam e evangelizavam aí os colonizados, ok? Só para que vocês tenham essa noção. A igreja vale muito a pena ver, tem uma arte incrível realmente assim no teto. Até agora, todos os lugares que a gente visitou foram gratuitos, exceto o Panteão, que nós tivemos que pagar 5 euros para entrar. Tá bom, e agora vamos ao próximo ponto turístico, que é menos de 10 minutos aí de caminhada. Bora nessa. Nesse meio tempo a gente passou ali para tomar mais um cafezinho, né? Porque a gente tá aqui virado, então tomei ali um cafezinho e comi um canole, um docinho aí. E aqui logo atrás de mim tá a coluna de Trajano. Daqui a pouco eu venho aqui, mas antes eu quero ir nas ruínas que tá um pouco mais lá pra frente. Então nós temos logo aqui o mais conhecido como Fórum de Augusto, um dos primeiros imperadores aí também. E era usado aí esse local para decisões militares. Existe um muro aí atrás desse fórum, e esse muro aí é onde servia como um corta-fogo, porque
porque atrás existia um bairro que era considerado na época um dos bairros mais perigosos de Roma. E na minha frente temos o Fórum de Trajano. Esse é o último e mais magnífico aí dos fóruns imperiais. Depois desses 3 pilares aí, logo lá na frente eu vou mostrar que tem uma coluna, que é a coluna de Trajano, que é como se fosse um feed de Instagram de mármore contando a história das guerras do Trajano. Esse fórum aqui, ele era grande pra caramba e ele foi financiado pelo saque aí da conquista dos romanos sobre Dácia, a atual Romênia. E incluía aqui também o mercado de Trajano, que é o primeiro, talvez, mercado shopping center do mundo. Podemos dizer, talvez, que seja o primeiro shopping center coberto do mundo. E ali está a coluna que eu falei de Trajano, que tem esculpida aí em mármore todas as histórias das conquistas dele e tal. E logo aqui ao lado nós vamos já agora visitar o monumento do Emanuele II. E é um monumento dedicado ao primeiro rei da Itália unificada. Eu falei sobre isso mais ou menos naquele vídeo lá que eu fiz de início, que eu falei que a Itália era dividida e teve a unificação em 1860, 61. Deu aí no que deu e se tornou a Itália como conhecemos hoje. Mas tá com sono, né? Finalmente, agora sim de perto, mostrando aqui para vocês o monumento a Vítor Emanuel, que está logo ali em cima daquele cavalo. Inclusive os romanos dão apelidos maldosos aqui para esse monumento, tá? Eles chamam isso daqui de a máquina de escrever, o bolo de noiva ou então a dentadura. Isso é por conta das escadarias que tem ali na frente, eu vou mostrar. Isso levou de 1885 a 1935 para ser construído, que foi justamente para homenagear o ressurgimento, que é a unificação italiana. E tá aí as escadarias que eu falei, que o pessoal chama isso daí de a dentadura, que é tudo branco também, o pessoal critica aí. Inclusive, para construir esse negócio aqui, parece que um bairro medieval inteiro aí, ou seja, a parte da colina Capitolina, que fica logo aqui atrás, a parte dessa colina aí foi destruída, e o que gera, inclusive, ódio em muitos arqueólogos até hoje aí, tá? Fica essa confusãozinha aí para informação de vocês. A Bia pesquisou aqui o que é que significa esse altar aqui, porque a gente tá vendo chamas, né, fogo e tal, um altar aqui. O que é que tem aí? É o túmulo do soldado desconhecido. É um memorial de guerra localizado em Roma, sob a estátua da deusa Roma na Altare della Patria, dedicada aos soldados italianos mortos e desaparecidos durante a guerra. Tá bom. Uma homenagem aí a quem morreu, né? Em nome da pátria. Agora faz sentido ter, inclusive, militares ali. E a deusa Roma aqui tá bem representada. Se você não conseguir nenhum bilhete ou não quiser pagar mesmo, você pode entrar nesses lugares assim que são gratuitos, como aqui nesse monumento aqui do primeiro rei da unificação italiana, e vocês vão conseguir ver, ó. Isso aqui tudo é Fórum Romano, ó. Os 3 pilares ali do Fórum Romano, aí dá pra ver ali uma outra parte, tá o Coliseu logo mais lá pra frente. Tem inclusive uma correção que eu gostaria de fazer, que aquilo que eu mostrei da coluna do Trajano e essa parte daqui também ainda pertence ao Fórum Trajano. Na verdade, o Fórum de Augusto é aquela outra parte daqui, mas é um paredão que tem aqui desse outro lado, daqui dá pra ver melhor assim, que é esse outro lado aqui. É ali que tem um muro de 33 metros, que separava o bairro perigoso e que toda hora ardia em chamas aí. Então, só fazer essa correção, porque eu pensei que aqui era o Fórum Augusto, mas na verdade não, o Fórum de Augusto é lá. O Fórum Trajano é tudo isso aqui, é essa parte toda e ainda aquela parte que tem a coluna ali. E
E agora, bem logo aqui do lado, a gente vai subir o Monte Capitolino, que é a sede do governo e uma das menores colinas aqui de Roma, uma das menores dentre as 7 colinas, porque Roma é formada por 7 colinas. Essa praça que eu vou mostrar aqui foi desenhada também por Michelangelo, que fez uma pavimentação aí no chão, que daqui a pouco a gente vai ver num formato meio oval para esconder as irregularidades do terreno. Foi inclusive parte desse monte que foi destruído para fazer lá um monumento que os arqueólogos reclamam até hoje. No centro, ali, eu já consigo ver daqui, tem um homem no cavalo. Esse homem nada mais é do que uma réplica da estátua de Marco Aurélio. A estátua original está protegida em algum museu. Cansei subindo isso aqui. E essa estátua aí do Marco Aurélio só sobreviveu porque na Idade Média achavam que ele era o imperador Constantino. E se soubessem talvez que era o pagão Marco Aurélio, com certeza teriam derrubado isso daí e derretido o bronze. E aqui o chão todo desenhado de forma oval aqui pelo Michelangelo. Inclusive, tá bem irregular mesmo assim, eu não sei se no vídeo dá pra ver, mas o chão tá bem irregular. E esse templo aqui, aparentemente, antes era o templo de Vênus, que o pessoal tá tirando foto aqui. Eu vim nesse monte por 2 motivos. O primeiro, para tentar buscar a tal da lupa capitolina. Tá logo aqui, olha. Tá aí, a mãe de Roma, a estátua de bronze aí da loba, amamentando os gêmeos. Mas é esse símbolo aí de Roma que tá em todo lugar, nos bueiros, escudos de time, as bandeiras, lembrancinhas. E saindo ali da esquina onde tem a lupa capitolina, a gente vai na outra esquina, porque essa é uma dica que eu vi no Instagram e eu quero ver se é verdade. Falaram que do outro lado, entrando ali e indo até o final, a gente tem uma das melhores vistas do Fórum Romano. É como eu disse, né? Quem não consegue comprar o bilhete, às vezes porque não acha lá que vale a pena o investimento, ou quem realmente não conseguiu porque esgotou, consegue ver de longe e de graça. Então basicamente você sai daqui, pega a rua da direita, deu ruim aqui, viu alguém na ambulância. Aí só é descer, né? E daqui já consegue ver lá no horizonte a varanda famosa ali do Monte Palatino. E daqui dessa parte, exatamente daqui, você tem a visão do Fórum Romano. E o pessoal jogou moeda aqui, ó. Tem um pombo andando aqui nas moedas. Será que isso quer dizer alguma coisa? E daqui vocês imaginam, né? Toda essa região era Roma antigamente. O próximo ponto que a gente chegou é 500 metros de onde a gente estava, que era ali do Monte Capitolino. E aí fica dentro de uma igreja. Aqui, na verdade, tem uma fila para entrar. Eu não vou entrar, tá? Eu não vou entrar. Mas dá para ver o ponto já daqui dessa grade. Essa é a Boca della Verità, ou Boca da Verdade em português. O pessoal vem para colocar a mão aí nessa máscara de mármore que representa aí um deus fluvial. Diz a lenda que se você colocar a mão na boca e contar uma mentira, a máscara morde a mão e a pessoa fica sem a mão. E é por isso que as pessoas vêm aqui para tirar essa foto e formam uma fila grande para isso. Provavelmente essa coisa que a gente está vendo aí era apenas uma tampa de bueiro do sistema de esgoto daqui de Roma. Quando eu falo esgoto, é uma das coisas que parece que é invenção romana. Eles que inventaram aí o tal da cloaca máxima, que era um sistema de esgoto, circulava aí por debaixo da cidade para não ficar aquele negócio a céu aberto. E logo depois que você sai daquela localização, você vira na primeira esquina à esquerda e você vai chegar já ao outro ponto turístico que fica atrás dessa Boca della Verità. Aí eu chego aqui na esquina e ele está sendo utilizado para uma outra coisa, mas pelo menos é para uma boa causa, pelo que eu tô lendo aqui. Temos aqui uma corrida pela cura, pela saúde feminina e toda essa região aqui, na verdade, que a gente está vendo. Eu vou tentar subir ali para ver se dá para ver uma parte ainda do que restou, né? Sem esses estandes aí, mas toda essa área aqui, antigamente era o Circo Máximo. Então pense aí bem na cena, o som de 150 mil pessoas gritando nessa arena daqui, aquele cheiro de poeira, cavalo correndo para tudo que é lado. Esse que era o Circo Máximo, que era, digamos assim, a Fórmula 1 da antiguidade, mas sem cinto de segurança, é claro, né? Em alguns filmes que retratam aí a era romana, provavelmente vocês já devem ter visto aí, o pessoal que fica montado assim numa coisa, tipo um carro assim, guiado por cavalos e tal. Era a corrida aí radical deles. Agora, para vocês terem uma noção, esse circo aqui, ele era muito maior do que o Coliseu e o centro da pista tinha um obelisco egípcio, que era aquele que tá lá na Piazza del Popolo. Eu falei hoje mais cedo lá da Piazza del Popolo, do obelisco egípcio, que estava
exatamente aqui no Circo Máximo e foi transferido para lá para a praça por conta de uma ordem do Papa. E aqui nessa arena parece que o negócio era sério. As histórias aí relatam que os gladiadores, os pilotos, eles morriam em colisões e tal, e principalmente quando tinha essa curva fechada assim, né, para virar a direção. E eu não consigo mostrar tantas coisas assim do que restou, mas pode ver que para lá tem meio que ainda alguns restos, né, umas entradas assim, tem aqui a pista como se fosse a divisão aqui do meio. Provavelmente as pessoas ficavam aqui ao redor, onde eu estou. Agora que a gente viu boa parte das coisas assim que eu separei pra gente ver, a gente quer comer porque já são 1h da tarde e a gente começou a andar desde 6 horas da manhã, já são aí quase 7 horas na rua, sendo que a gente também fez algumas pausas, como agora que a gente tá aqui de frente para o Circo Máximo, a gente sentou um pouco. Claro que Roma tem muito mais coisas para ver, mas tem outras coisas que eu não incluí que eu acabei vendo de longe. Não era assim basicamente do meu interesse, como as escadarias lá da Espanha, né, Praça da Espanha, coisa assim. A Santa Maria Maggiore, que é uma outra igreja famosa aqui. A gente passou assim pela frente, mas não estava incluído no nosso roteiro. E obviamente que quem assistir esse vídeo pode decidir o que vai incluir ou não, se vier algum dia, e levar esse vídeo aqui como base, né? Mas que dá pra ver muita coisa aí em um dia, dá. E acordar às 6 horas da manhã. Se acordar às 6 horas da manhã. Como vocês puderam ver aí nas imagens, a gente parou até ali numa esquina ali do Circo Máximo, um restaurante muito bom. E depois a gente decidiu vir aqui nessa localidade que infelizmente já tá cheio de fila, que é a fechadura da Ordem de Malta. Como vocês podem ver aqui, tem uma fila atrás da gente. Ali as pessoas vão na fechadura e tiram foto. A fila já começa aqui agora e ela tá indo pra lá pra baixo. Mas sim, realmente é um local interessante porque aqui dentro desses portões pertence esse território à Ordem de Malta, que tecnicamente é uma entidade soberana, ou seja, como se fosse um país sem território. E ao olhar aí pelo buraco você vê 3 estados, né? Você vê a Ordem de Malta, você vê o Vaticano ao fundo e também o território italiano. E esse local aí realmente é um território realmente soberano, assim, que nem a polícia pode entrar aí sem permissão. Mas eu sei que aqui do lado tem um jardim e que tem a mesma visão. Só, infelizmente, não tem aquele corredor. A gente sai de lá daquela fechadura disputadíssima, vem para aqui, que fica à direita, que é o Giardino Declarante, e a gente vai ter a mesma visão, mas também eu não vou pegar 1h de fila no sol para ver o buraco de uma fechadura, pelo amor de Deus. Olha aí, não tem aqueles pinheiros assim do lado, mas como eu disse, de fundo você consegue ver ali a cúpula do Vaticano, né, da Basílica de São Pedro. Também esse espaço é possível verificar uma boa parte também da cidade de Roma. Olha aí que maravilha. Atenção católico, esqueçam por um minuto o Vaticano, pois agora eu vou mostrar para vocês uma igreja que é tecnicamente considerada a primeira igreja católica do mundo, a mãe das igrejas católicas. Essa aqui na frente é a Arquibasílica de São João de Latrão, é a mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo, superior até a Basílica de São Pedro no Vaticano. Pois é, na fachada já tem ali os apóstolos como estátuas. E essa igreja ela tem realmente esse destaque por ser a sede oficial do Bispo de Roma. E o Bispo de Roma nada mais é do que Papa. Eles dizem que estão guardados aí os crânios do São Pedro e São Paulo. Será que a gente consegue ver isso? Eu não sei, mas eu vou tentar entrar aí nessa igreja. Mas basicamente essa igreja ela foi uma doação do Imperador Constantino. A igreja aí no
século IV. E, embora esteja aqui em Roma, a Basílica ela goza dos direitos de soberania do Vaticano. É um território extraterritorial. Meio redundante isso, né? E, para quem não sabe, foi o imperador Constantino que autorizou aí, digamos assim, o cristianismo em Roma. Os cristãos em Roma eram perseguidos por outros imperadores, porque naquela época só acreditavam ali nos deuses greco-romanos e também nas divindades que eram alguns imperadores que acabavam virando deuses após a morte. E aí quando Constantino resolveu assumir, depois de um tempo aceitou aí os cristãos e parou com a perseguição e fez essa doação dessa igreja. Esse é o único momento que eu vou parar para falar, mas ali tem o que eles chamam das relíquias do crânio de São Paulo e São Pedro. E a história diz que o São Paulo ele foi decapitado e aí o São Pedro, o corpo dele, depois eles tiraram também o crânio. Uma questão aí, né, de preservação das relíquias do crânio e colocaram nesses bustos que estão ali em cima. Basicamente a cabeça de um e de outro tá aqui, ou seja, do São Paulo e São Pedro. Isso é muito louco. E obviamente o corpo do São Pedro tá enterrado lá no Vaticano, né? E embaixo tem até um Papa que tá enterrado, mas esse daqui é o Papa Martino V. Pra quem conhece aí a história, né, do Paulo e Pedro, já fica sabendo aí que eu tive a oportunidade de visitar essa igreja aqui. E pra quem não sabia, agora sabe o que aconteceu com os dois, que foram mortos aí durante o Império Romano. Muito bem, agora é só ir para o quarto, dar uma descansada. Se eu sair de noite, eu vou colocar só umas fotos aí, porque eu não vou gravar não. Tô cansado, tô virado. Já são 4 horas, ou seja, ficamos aí 10 horas na rua. Fora as horas que a gente ficou acordado lá no aeroporto, que a gente não conseguiu dormir, nem durante o voo. Acho que a ansiedade para ver as coisas tomou conta. E olha que eu vim para cá com baixas expectativas, mas até agora eu tô gostando. Enfim. Amanhã teremos o segundo dia em Roma e vamos ver o que faremos. Espera aí, que vai ter mais. Bom giorno! Começando então o segundo dia, onde vamos ver mais um pouco da parte da Roma Antiga. Já começando aqui tomando aquele cappuccino, que eu não poderia deixar de provar. Cara de sono, dormimos bastante, saímos ontem à noite. Vou colocar as fotos, se é que eu já não coloquei aí. Bora pro segundo dia. Bom giorno! Ontem eu acho que eu fiz essa correção rápida porque eu confundi a parte do Fórum Traiano com o Fórum de Augusto. E na verdade o Fórum de Augusto é toda essa parte que vocês estão vendo aqui, que eu falei lá do muro alto que separava do bairro perigoso, que cortava fogo. Pronto, agora eu vim mais perto, só para vocês verem, porque ontem eu não vim de perto, ok? Então era toda essa área daqui. E hoje, obviamente, começamos até tarde, já são 11 horas da manhã, e lá pra frente tá o Coliseu. Chegando aqui no primeiro ponto turístico oficial do segundo dia para a gente visitar. Infelizmente eles estão fazendo uma reforma daqui, mas aqui é o Ludus Magnus, onde os gladiadores ficavam fazendo a concentração deles para depois irem lá para a arena. O que vocês estão vendo daqui era onde eles faziam o centro de treinamento deles. Eles dizem que aqui ficavam cerca de 2.000 gladiadores, onde eles viviam aqui, dormiam aqui e também treinavam, porque tem uma mini arena aqui, como vocês podem ver essa parte assim meio circular, onde eles treinavam para depois, através de um túnel, seguir para a arena do Coliseu. Agora imagina o nervosismo dos caras para passar daqui para ir para a
batalha. Esse local aqui só foi descoberto há pouco tempo, como vocês podem ver naquela estrutura ali, tem saindo ali meio da parede ainda uma parte da estrutura. Em torno de 1900 e qualquer coisa, 1930 e alguma coisa, eles descobriram isso daqui e boa parte da estrutura ainda está debaixo desses prédios. Eles foram fazer alguma obra, acabaram descobrindo aqui essa arena que era o centro de treinamento ligado aí ao Coliseu. Para visitar o Coliseu, você pode comprar aqui fisicamente, o que é não recomendado porque há uma fila gigantesca de horas e horas ali. Online a gente tem um problema, que é existem, parece que, robôs de empresas que ficam por aí pegando os bilhetes de forma automática e isso faz com que tenha uma escassez de bilhetes. Então, com mais de um mês de antecedência, às vezes é difícil encontrar bilhetes para visitar o Coliseu e também outros monumentos aqui em Roma. O que eu acho muito errado, eu acho que o sistema deveria implementar alguma coisa aí para evitar esse tipo de situação. Eu, inclusive, só consegui comprar um bilhete, isso há um mês atrás, mas eu não consegui, por exemplo, para Bia. Então, Bia só vai conseguir visitar comigo a parte do Fórum e do Palatino, que fica logo aqui ao lado, que é tudo o mesmo parque, mas não vai conseguir entrar no Coliseu. A gente vai fazer isso só às 2h40, que foi o horário que eu consegui, agora são meio-dia ainda. Já aqui do lado, atrás de mim, nós temos o Arco de Constantino, o arco talvez aí maior de Roma, e esse arco celebra a vitória de Constantino sobre Maxêncio, uma treta que eles tiveram aí e foi resolvido na base, já sabe, da espada. É o maior arco aí de pé aqui em Roma. Ele é formado por vários detalhes, onde contam várias histórias, e na época que isso foi construído, eles pegaram um pedacinho de cada monumento que existia no Império Romano e colocaram aí tudo junto, fazendo uma mistura de tudo. Pegaram imagens aí de templos, pegaram imagens de outros monumentos. Eles fizeram uma boa mistura aqui para economizar tempo e dinheiro, e aí saiu esse arco aí. Informação muito rápida aqui que eu acho que eu devo compartilhar com vocês. Se vocês tiverem que visitar o Fórum Romano, saiba que o ingresso, quando você entra, você saindo não pode utilizar novamente. Então a gente ia entrar no Fórum Romano, ver as coisas, ir lá no Coliseu e depois voltar, mas não será possível porque se eu fizer isso, eu não consigo novamente entrar no Fórum Romano. Então eu vou esperar até 2 horas para ter a oportunidade para eu visitar o Coliseu. Depois que eu sair do Coliseu, eu faço essa parte aqui do Fórum Romano. Mas como eu já estou aqui logo ao lado, nós temos aqui o Arco de Tito, que é na entrada aqui do Fórum Romano. Eu vou logo falar um pouco dele, que nada mais é do que uma fotografia aqui de 2000 anos, onde na verdade foi construído esse lugar aqui pelo Domiciano, que era irmão do Tito, e ele mandou fazer isso daqui em homenagem ao irmão que faleceu. Na época eles faziam como se o pessoal romano lá, né, da elite, os imperadores fossem uma divindade, então eles pegaram o Tito e aí colocaram para retratar a conquista dele na Primeira Guerra Judaico-Romana. E retrata aí a história da guerra, da invasão, porque eles entraram em Jerusalém, saquearam o templo de Jerusalém, inclusive levaram um tesouro, que é o menorá. Em alguma parte daí tem uma retratação no relevo que mostra exatamente o menorá, que é tipo um candelabro, um negócio assim onde colocavam velas, eu acho, 7 braços e tal, que era um tesouro muito famoso na época e os caras saquearam e levaram embora. E esse tesouro desapareceu na história, tá? Eu acho que ninguém sabe onde é que tá. Inclusive esse arco daqui, ele foi inspiração para o Arco de Paris lá do Triunfo. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu tenho aí de Paris, dá uma olhada lá depois. Agora sim, depois de forrar a barriga, vamos focar no Coliseu, um símbolo do Império Romano, o maior anfiteatro romano. Inclusive o nome do Coliseu é Anfiteatro Flávio. Ficou esse nome de Coliseu por conta de uma estátua que tinha aqui, gigante do Nero, que era o Colossal Nero, e por conta dessa estátua, que era quase do tamanho do Cristo Redentor no Brasil, que eles começaram a chamar o Anfiteatro Flávio de Coliseu. De modo geral, a gente sabe na história que o Coliseu, ele era também um instrumento de controle social, digamos assim, que era o pão e circo elevado ao máximo. O Coliseu, ele foi construído para entretenimento sangrento e para a demonstração de poder imperial. E aqui vocês podem notar que essa estrutura não está 100% hoje em dia por vários motivos. Aqui na Itália passou por alguns terremotos, então parte da estrutura também desabou, e também
Além dessa parte que caiu da estrutura, nós temos aqui diversos furos, parecendo um queijo suíço, que na verdade isso daqui, quando o Coliseu foi abandonado, as pessoas começaram a saquear e retirar mármores que foram utilizados para criar outras casas, e também foi utilizado esse mármore que tinha aqui para criar algumas igrejas, até mesmo acho que algumas coisas lá dentro do Vaticano. E esses furos também tinha na época algumas partes de ferro e bronze, então as pessoas que chegaram aqui acabaram pegando essas matérias-primas também. E era exatamente aqui em cima, onde as pessoas assistiam, as batalhas que ocorriam exatamente aqui, onde nós estamos pisando nesse momento. Esse chão aqui hoje em dia é de cimento, mas antigamente ele era feito de madeira e areia para absorver aí o sangue. Muita gente vai falar que isso daqui não é nada, ou então vão falar também que não vale a pena visitar isso aqui porque é algo vazio. Mas na verdade isso daqui é nada mais nada menos do que uma localização que influenciou muitas civilizações, muitas construções, muitas engenharias, muitos idiomas, muitos comportamentos aí pelo Ocidente. Ah, mas teve muita brutalidade, teve muitas mortes, teve assassinato de pessoas, teve mortes de muitos animais, com certeza. Mas é a partir disso que fica ainda muito mais interessante, porque é aqui que você tem aquela noção da contradição da humanidade, que ao mesmo tempo queria entretenimento sangrento, com mortes, e ao mesmo tempo queria evangelizar, queria agradecer aos deuses gregos romanos, falar sobre não cometer pecados, e o comportamento era totalmente diferente. É para refletir. Temos aqui como se fosse parte dos locais onde as pessoas sentavam, e antigamente isso tudo era coberto com um teto retrátil, onde eles colocavam aí como se fosse uma rede. Eu vou tentar procurar aí. Eles faziam isso para que as pessoas aqui não fossem queimadas enquanto assistiam às lutas. E aqui embaixo provavelmente passavam aí animais, outros gladiadores que iam lutar. Isso aqui já foi utilizado também como entulho, já foi utilizado como cemitério, e só por ordem de algum papa, que eu não lembro qual é, que isso daqui parou de ser utilizado como qualquer coisa, porque como alguns cristãos morreram aqui, o papa deixou esse local como um local sagrado, e aí as pessoas pararam de colocar lixos e também saquear esse lugar aqui, né? O Império Romano, na verdade, ele só caiu por conta de muita corrupção. As pessoas meio que corromperam todo o sistema. Essa dica da água vai salvar quem vem para aqui, porque a água é gratuita. Se você tiver uma garrafa, você pode pegar ela e ela vem bem fria. Tem a opção também da água natural e a opção também de água com gás. E ao sair aqui do Coliseu, na verdade a gente pegou a entrada que dá acesso direto ao Monte Palatino, e a gente está subindo esse monte aqui e a gente vai explorar aí algumas ruínas. E o Monte Palatino foi o bairro mais nobre da Roma antiga, desde a época da República, passando pelo Império até o fim do Império. Basicamente o Fórum Romano, que fica logo ali embaixo, era considerado ali o centro administrativo, religioso e tudo mais da Roma antiga, e aqui em cima era como se fosse o condomínio de luxo dos donos aí do mundo daquela época. E a palavra aí palácio, inclusive, deriva da colina que se chamava Palatium, ou seja, o Monte Palatino tem associação aí com a palavra palácio. Acho que agora deu para entender o porquê que os donos do mundo da época escolheram esse lugar aqui em cima para construírem os palácios. Com essa vista aqui também, assim fica fácil. E aqui embaixo tem o Fórum Romano, onde a gente vai lá embaixo daqui a pouquinho. O Coliseu para lá. Impressionante que isso daqui é grande pra caramba. E só um detalhe. Aqui em cima tem a casa do primeiro imperador romano, o Augusto, e também tem as outras casas de outras personalidades importantes, assim como templos de deuses greco-romanos da época.
Após descer o Monte Palatino, agora vamos explorar realmente essa parte de baixo aqui do Fórum Romano. E a gente vai começar, obviamente, aqui do lado do Arco de Tito, que foi o que eu falei mais cedo. Uma dica realmente que eu vou reforçar. Eu acho que é muito melhor começar pelo Monte Palatino, porque é na subida e depois é só descer. Talvez você fique cansado o suficiente se você começar pelo Fórum Romano aqui embaixo, e na hora de subir vai ser pior. Caminhar aqui por essas pedras do Fórum Romano é caminhar exatamente no chão onde Cícero e César discutiam o futuro da humanidade, onde aqui representa o centro político, administrativo, religioso. Um caso curioso é que exatamente aqui no Fórum Romano, antigamente era um pântano insalubre, e eles tiveram que construir isso daqui de uma forma inteligente, utilizando o primeiro sistema de esgoto do mundo, que foi o que eu falei, que era a cloaca máxima. E através desse sistema eles conseguiram drenar isso aqui e transformar o pântano insalubre em um ambiente possível para a construção desse fórum. E nós já vamos chegar aqui, que é a Basílica de Maxêncio, ou a Basílica de Constantino. E essa é uma das maiores estruturas aqui do Fórum Romano, utilizada para ações judiciais e administrativas. Não era para nada religioso, apesar de ter até uma cúpula ali que serviu de inspiração para a construção de algumas igrejas, principalmente do próprio Vaticano. Aqui originalmente tem o nome de Basílica de Maxêncio porque foi iniciadas as obras dessa estrutura por Maxêncio em 308 anos depois de Cristo, e foi terminado só pelo seu rival Constantino. Depois que ele derrotou o Maxêncio, ele falou assim: pega aquele negócio que o Maxêncio estava construindo ali e coloca que agora a basílica vai ser minha, porque eu sou o Constantino e eu sou o dono de tudo isso aí. As pessoas parecem até uma formiga em comparação com a altura do teto. É muito grande essa estrutura. Eu quero saber como que eles fizeram esse teto. A gente fica com esse questionamento também, porque todas essas estruturas acabavam sendo criadas de uma forma que a engenharia e eu nem sei o que dizer, era muito avançado para a época, né? Inclusive aqui dizem que foi o último grande suspiro da arquitetura imperial. Mas tem uns detalhes hexagonais, sem falar desses detalhes que eles fazem aí no mármore. Muita loucura para aquela época. Muito provavelmente eles ficavam aqui sentados tomando as decisões do futuro, né? E aí você só vê detalhes do que sobrou. O que a gente vê mesmo é apenas 1/3 da estrutura original. Boa parte dela também desmoronou em um terremoto. Aqui dentro ficava a estátua do Constantino, uma estátua muito grande do Constantino, mas que foi movida para o museu lá do Capitolino. E bora ver mais coisa. A gente vai chegar aqui agora na Casa das Vestais, onde era a casa das mulheres sacerdotisas da deusa Vesta, que eram as responsáveis por manter o fogo aceso de Roma. Quer dizer, o fogo de Roma aceso. E ser uma vestal naquela época era o cargo mais alto que uma mulher poderia ter, e o contrato de trabalho era um pouco difícil. Em outras palavras, se elas deixassem o fogo apagar, ou se elas quebrassem o voto delas de castidade, elas tinham uma punição gravíssima. Aqui ainda existem alguns mármores e estátuas até de mulheres meio que sem cabeças, algumas já quebradas, mas ainda tem aqui algumas flores e... o que é isso? Eram as únicas mulheres com privilégios legais em Roma, como o direito de votar e possuir bens. Elas também tinham que servir aí por 30 anos, mantendo esse voto de castidade delas. E muita gente, inclusive, tentava, aparentemente, quebrar esse voto de castidade delas aí. Agora, se uma delas quebrasse esse voto de castidade, ela não era executada diretamente, porque consideravam que o sangue delas era sagrado e não podia ser derramado. Então o que eles faziam era enterrar essas mulheres vivas com um pouco de água e comida para deixar elas falecerem aos poucos. Meu Deus.
vocês viram por aí alguns templos que a gente passou e logo aqui eles chamam do templo do Divo Júlio, que é onde vocês estão vendo, digamos, o túmulo onde está enterrado aí o Júlio César. Tem até algumas moedas, flores. Muita gente, como eu falei ontem, acredita que o Júlio César foi morto no Senado que fica aqui na frente. É onde tem essas colunas aí pra frente, se eu não me engano. É onde ficava o Senado, ou é ali pra frente. Eu não lembro exatamente onde é, mas eu sei que o imperador César, ele ficou enterrado ali. Imagina você ser tão importante na história, ao ponto do seu nome virar algo para nomear cargos muito importantes, tipo czar, porque o Júlio César é o primeiro, mas depois vem os czares russos, né? E tem, enfim, vários outros czares e Císares pelo mundo. E como vocês viram, a gente passa por diversos lugares aqui dentro do fórum. E esses lugares, obviamente, acabam até conectando a outros fóruns, como o Fórum de César e o próprio Fórum Trajano que a gente passou aqui ontem. Se vocês quiserem deixar para ver o Fórum Trajano no dia de ver o Fórum Romano, acho que vocês conseguem ainda melhor, porque vem aqui mesmo embaixo. Que isso? Tá tocando na história? Nossa, brincadeira. Que isso? Eu comecei no Coliseu às 2h40 e agora são 5 horas. Quase 3 horas aí a gente consegue ver o Monte Palatino, o Fórum Romano, consegue entrar em alguns templos. Se vocês quiserem, podem ficar mais tempo. A gente até parou um pouco, sentou para tomar um energético, conversou rapidamente. Dá para ver com mais calma também. Confesso que até cansei de andar, não é? E eu cometi um erro aqui também. Se eu soubesse, eu já teria visto esse lugar ontem. Fica logo aqui atrás do Monte Capitolino. É a prisão Mamertina, talvez o lugar mais sombrio de Roma. Não é um lugar muito bonito, mas conta mais ou menos o que acontecia com quem desafiava o Império Romano. Aqui na sua frente, vocês conseguem ver a prisão mais antiga de Roma, onde os inimigos do Estado eram mantidos antes da execução. E acho que a entrada era por ali. Como eu cheguei tarde, eu não vou conseguir mesmo ver. Até mostra aqui que era a prisão aí do São Pedro. Eu pensava que isso daqui era associado ao Fórum Romano. É totalmente independente, tanto que para entrar ali o valor é 10 euros. E eu também não disse, mas para visitar o Fórum Romano custa 18 euros. Acho que sempre tem ingresso e você pode comprar online, exceto quando o Coliseu está incluído, que foi o meu caso, que eu tive que comprar com muita antecedência e não consegui também comprar mais do que um. Fora esses valores, são vendidos por terceiros, como eu disse, de forma, na minha opinião, estúpida, que eles cobram 3 vezes, 4, até, sei lá, 10 vezes mais caro do que o valor que é original. Ontem, quando a gente chegou e a gente tava olhando ali pra cima, eu não tava dando nada, né? Eu falei assim, nossa, paguei 18 pra ver ruína. Só que aí, quando a gente entrou e você começou a falar a história, achei muito interessante. Tem que estudar um pouco, porque se você vir e não souber nada, aí você vai falar, nossa, só ruína. Quando você sabe da história, é interessante. Como que o pessoal construía essas coisas é impressionante. Mas eu quero banheiro em Roma, não tem banheiro em nenhum lugar. Aqui é difícil mesmo, não tem banheiros públicos. Inclusive eu perguntei e o cara disse que não tinha assim banheiro público fácil. Eu também iria visitar o estádio daqui de Roma, que é um estádio que é compartilhado entre o clube de Roma e o outro clube Lazio. E não vou conseguir porque tá rolando a final da Copa da Itália. No entanto, não sei se vocês lembram, mas eu falei que lá na Basílica de Constantino, onde a gente visitou no fórum, existia uma estátua do Constantino. Mas aqui ao lado do Monte Capitolino é onde você consegue pela direita caminhar e chegar até o final da rua, onde você vai encontrar uma estátua colossal do Constantino. Pra vocês terem noção aqui, olha, a Bia tá aqui do lado, não chega nem na canela da estátua, velho. Olha o tamanho da estátua, bicho. E eu também falei do Constantino, um pouco dele, quando a gente fez aquela viagem pra Tria, na Alemanha, onde a gente passou por um local que Constantino criou para ser basicamente o lugar onde ele ia ficar e comandar o Império Romano de lá, que era para ser a segunda capital do Império Romano.
E como vocês podem ver talvez nessa imagem daqui, essa estátua tinha alguns fragmentos que foram encontrados ao longo do tempo. E estava em pedaços não só pelo tempo que ela caiu, dos terremotos e tudo mais, mas também porque como ela é feita de mármore branco e também como ela tinha algumas partes de bronze, essas partes foram saqueadas, né, roubadas, mas depois com o passar do tempo o pessoal encontrou esses pedaços e fez a reconstrução dessa estátua, que acho que é cerca de 12 metros. Essa reconstrução só foi possível graças à tecnologia de impressora 3D. Ainda teremos mais um dia aqui em Roma, mas esse dia será dedicado para ir ao Vaticano. E é por isso que eu vou deixar para fazer um outro vídeo somente do Vaticano, para esse daqui não ficar mais longo do que já deve estar. E foi assim Roma, cada esquina uma história para contar. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. E também, se possível, deixa o seu comentário que me ajuda muito, dizendo qual foi a melhor parte que você gostou mais do nosso passeio. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Bela.